cariños! Hola, mi sexto ano! Como vocês estão? Eu estou muito bem e espero que vocês também estejam muito bem. E nós estamos chegando agora na nossa aula número 5. Eu até não comentei com vocês, mas vocês estarão comigo durante 16 aulas. Olha que bacana, a gente vai poder aprender bastante coisa em língua espanhola. Eu espero que vocês estejam curtindo bastante as nossas aulas, que vocês estejam tirando dúvidas, perguntando, falando e já estejam aí treinando o espanhol em casa também. Olá, buenos dias, olá mamá, olá papá, olá abuelita, minha vovozinha e assim sucessivamente. Vocês já aprenderam algumas coisinhas e a gente vai continuar aprendendo. Então, sim, bora para o meu slide ver o que a gente vai ver hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar as contrações. Nós vimos na aula anterior os artigos definidos e indefinidos e as contrações estão ali ligadas com os meus artigos. Nós vimos lá os verbos regulares no presente do indicativo. Aqui nós vamos ver os verbos irregulares, ser e estar. E também eu trouxe para vocês um vocabulário. Olha que bacana! Fora a gramática, para animar ainda mais o seu dia, você vai aprender novas palavras e palavras de profissões, los profissionales. Então, vamos olhar que tem bastante coisa na nossa aula de hoje. Nós vimos lá que nós temos os meus artigos definidos, o, a, os e as, el, la, los e las, os indefinidos, uno, unos e unas. Na língua portuguesa, nós temos também contrações. O que é a contração? É a união de uma palavra, de um artigo junto com um pronome ou com qualquer outra classe de palavra para formar uma outra palavra, para resumidamente juntar as duas. É igual ali o meu a artigo mais meu a preposição, que na língua portuguesa fica a minha crase, o meu acraseado. Em língua espanhola, não existem muitas contrações, nós só temos 2 contrações. Diferente da língua portuguesa, que a gente tem várias. Na língua portuguesa, nós temos ali em mais este, que fica neste, de mais aquele, daquele. Temos o nosso a craseado, temos o nosso a mais o, que fica ao. Temos o de mais o, que fica do. E em língua espanhola, nós temos apenas o a mais ele, que fica al, e o de mais e, que fica dele. Professora, e como é que eu faço com as demais contrações da língua espanhola? Se for em mais este, que fica neste em língua portuguesa. Em espanhol, se a palavra for neste, na hora que você for passar para o espanhol, vai ficar en este. E se for o contrário, se na sua frase estiver en este, você vai traduzir por neste da língua portuguesa, tá? Em relação aos nossos as nossas 2 únicas contrações, é o a artigo mais el, que forma al, que é o nosso ao da língua portuguesa, a mais o, que é o nosso ao da língua portuguesa. O de mais el também é igualzinho da língua portuguesa, de mais o, que seria o nosso do. Em espanhol, dele. Al, dele. Então, se te perguntarem quais são e quantas são as contrações da língua espanhola, na língua espanhola temos somente 2, al e dele, certo? Simples assim, encerramos esse assunto. E vamos aos verbos irregulares. Vocês viram que os verbos regulares são aqueles verbos que a gente segue o mesmo modelo de conjugação. E já os verbos irregulares são os que não seguem o mesmo modelo de conjugação. Ele vai mudar ou no seu radical ou na sua desinência. O que é a desinência? É as terminações. Vai mudar a terminação em relação àquelas que a gente estudou,
de primeira, segunda e terceira conjugação. E por essa mudança acontecer, que também acontece na língua portuguesa, é o que faz ele ser diferente dos verbos regulares, certo? Nós vamos estudar especificamente o verbo ser e o verbo estar. O verbo ser e o verbo estar na língua portuguesa também é irregular. É o nosso verbo ser e o nosso verbo estar. Nós estudamos esses verbos irregulares que são próprios e muito necessários para construir uma frase simples. É um verbo de ligação, ser e estar, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola e também na língua inglesa. Vocês sabiam que em inglês também vocês estudam o verbo ser e estar? Só que em inglês ele se chama verbo to be, que é o verbo ser e estar. É o verbo to be, que vocês já estão acostumados com ele, certo? Ele é super necessário. Ele é muito importante para a construção de frases simples. Por isso que a gente já vai começar vendo eles especificamente como os meus verbos irregulares. Então, vamos lá para o meu slide de volta. Como é que eu conjugo o verbo ser e estar em língua espanhola? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros y nosotras somos, vosotros y vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Vamos mais uma vez? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros y nosotras somos, vosotros y vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. O verbo estar, ele vai ser irregular apenas na primeira pessoa, mas mudou ali na primeira pessoa, já mudou tudo, né? A terminação das demais pessoas é igualzinha às terminações que nós vimos dos regulares, mas aqui na primeira pessoa ele muda. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Vamos repetir? Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Como é que eu utilizo ele na minha frase? Yo soy estudiante. Olha aí, se alguém te perguntar, que eres? A que te dedicas? O que você é? Qual a sua dedicação? Você vai responder, yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Nosotros estamos en el jardín. Nosotros estamos en el jardín. Viu como é simples? Frase simples, nós podemos utilizar o verbo ser e estar, que vai indicar o que eu sou e onde estou. Agora nós vamos falar sobre profissões, os nomes dos profissionais em língua espanhola. Vocês vão ver que muitos são muito parecidos com o da língua portuguesa, outros já não têm nada a ver. Mas vamos analisar cada um. Quem é o meu primeiro profissional aqui? É o açougueiro. O açougueiro, aquela pessoa que trabalha com carne e com todos os tipos de carne lá no açougue. Como é açougueiro em espanhol? Em espanhol, açougueiro é carnicero. Carnicero. Carniceiro em língua portuguesa é algo pejorativo, é uma palavra ali bem até feia, né, de se usar. Mas em espanhol não. Carniceiro é o seu açougueiro. Ao lado do meu açougueiro eu tenho um advogado. E como é que se fala advogado em língua espanhola? Em língua espanhola é abogado. Abogado. Ao lado do meu advogado, eu tenho a aeromoça ou a comissária de bordo. São aquelas mulheres que trabalham dentro dos aviões, servindo e tomando conta ali dos passageiros. É a aeromoça. Em espanhol, se chama
azafata. Azafata. Lembra que o Z, ele vai ter som ali do meu S ou do meu C cedilha. Ele vai ficar azafata. Azafata, certo? Ao lado da minha azafata, eu tenho um bombeiro. E como se fala bombeiro em espanhol? Bombero. Bombero. E uma curiosidade, tanto o nome do profissional bombeiro como o nome do lugar onde eles trabalham, que em português seria Corpo de Bombeiros, é bombeiro também. Então, bombeiro, tanto a pessoa quanto o local onde ele trabalha. Aqui embaixo nós temos uma cabeleireira ou cabeleireiro. Em espanhol se chama peluquero. Peluquero ou peluqueira. Por que peluqueiro e por que peluqueira? Porque eles cuidam do pelo, que em espanhol cabelo é pelo. Em português, cabelo, cabeleireiro. Em espanhol, pelo, peluquero. Ao lado de mi peluquera, temos la cantante. O que é a cantante? Olha, eu acabei falando para vocês a palavra em espanhol. Professora, presta atenção. Nós temos o cantor ou a cantora, que em espanhol é cantante. Em português, nós temos para o feminino cantora e para o masculino cantor. Em espanhol é cantante, tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai definir é meu artigo definido na frente. El cantante ou la cantante. Ao lado nós temos o cozinheiro. E como se diz cozinheiro em espanhol? Cocinero. Cocinero, que trabalha na cocina. Cocinero. Ao lado do meu cocinero, temos o encanador. Encanador em espanhol se chama fontaneiro. Fontaneiro. Aí você me pergunta, professora, por que fontaneiro? Se peluqueiro é por causa do pelo, carniceiro é por causa da carne, fontaneiro por causa de quê? Não sei. Eu acho, assim, eu suponho que fontaneiro é porque ele cuida de fontes. Fontes de água. E o que traz água para a gente? É o cano, é a encanação. Olha só a minha viagem, né, gente? Eu vou lá longe para poder tentar justificar cada palavra. Mas nem tudo tem uma justificativa. Então, só para vocês saberem, encanador, em espanhol, é fontaneiro. Então, se você tem um tio, um avô, um pai, um amigo, um vizinho que é encanador, você pode chamá-lo de fontaneiro. Olá, fontaneiro. Vou chamar el fontaneiro, que é o meu encanador. Depois do encanador, nós temos aqui um outro profissional que é o meu garçom. Só que em espanhol, garçom tem um nome totalmente diferente, que não tem nada a ver. E por não ter nada a ver, nós chamamos de falso amigo. Essa palavra é um falso cognato ou um falso amigo. Olha que palavra que é. Camareiro. Camareiro, em português, é aquela pessoa que toma conta lá nos hotéis das camas, que limpam os quartos. É a camareira ou camareiro. Em espanhol, camareiro e camareira é o meu garçom ou a minha garçonete. Então, não confundam. Todas as vezes que vocês forem falar sobre o garçom ou sobre a garçonete, vai se referir ao camareiro ou camareira. Então, se tiver um texto e ele estiver falando lá, ele camareiro ou lá camareira, você não vai traduzir ele dizendo que é a pessoa que arruma o quarto, e sim a pessoa que serve. Ao lado tem a profissão que eu mais amo. Por que eu mais amo? Porque faz as coisas que eu mais gosto, que é pão, pizza. É el panadero. Ele faz el pan. Então, é el panadero. Ao lado do panadeiro, nós temos um profissional muito conhecido.
Eu tenho certeza que você tem algum desse profissional na sua família. O seu pai, o seu tio, o seu avô já foi, ou o seu vizinho, alguém da sua família já foi ou é um pedreiro. E como se fala pedreiro em espanhol? É outra palavra que também não tem nada a ver. Albañil. Repitam comigo essa palavrinha para vocês aprenderem. Albañil. Albañil é o meu pedreiro. Então, é o meu tio, o meu avô, ele é pedreiro, ele é o meu albañil. Então, contem para mim depois se tem algum albañil em sua família, se tem algum fontaneiro em sua família, ou ainda se tem algum mecânico em sua família. Mecânico. Olha aí, o mecânico, o melhor amigo dos homens. É o mecânico, não é só o cachorro que é o melhor amigo dos homens. O mecânico, todo pai, todo tio, todo homem adulto, ele tem um amigo que é mecânico, que é aquele cara que vai ajudar ali a arrumar a moto dele, o carro dele, o caminhão dele, a bicicleta dele, também é mecânico, aí. Enfim, em espanhol, mecânico. Temos outro profissional aqui embaixo que também é um falso cognato. Ele leva o nome de outro tipo de profissão, que é o professor. Professor em espanhol se chama maestro ou maestra. Eu sou la maestra Tainá. Não sou a pessoa que rege uma orquestra, aquele homenzinho ou aquela mulherzinha que fica com aquela varetinha na frente de uma orquestra falando com eles. E sim, o maestro e maestra é o professor. Outro falso cognato para vocês. Temos o motorista, e motorista é o condutor. O condutor, quem conduz o veículo, quem conduz o veículo. E para finalizarmos, nós temos la policía. La policía, igualzinho ao corpo de bombeiros, lá que é bombeiro, temos também essa palavrinha, tanto para me referir ao profissional policial, como para me referir ao ambiente onde ele trabalha, que seria a delegacia. A delegacia, em espanhol, se chama polícia também. Em português, a gente fala polícia, em espanhol, policia. Certo, carinhos? Nós estamos, então, chegando ao final da nossa aula número 5. Nessa aula, nós falamos sobre as contrações, nós vimos que existem apenas duas contrações em língua espanhola, que é o al e o del, que é a contração do a mais ele e o de mais ele, traduzindo eles para o português, ao e do. Vimos também os verbos irregulares, ser e estar. Nós descobrimos que, sabendo conjugar ele, nós vamos conseguir fazer frases simples no nosso dia a dia. Eu estou aqui, ou eu sou estudante, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, eu sou estudante, eu estou acá, eu estou em minha casa, eu estou no trabalho. Vimos também as profissões. Nós descobrimos ali várias curiosidades, várias profissões que têm nomes que não têm nada a ver com as profissões da língua portuguesa, mas também vimos algumas profissões que têm nomes que são chamados de falsos cognatos, que é o nome de outra profissão, mas que não tem nada a ver ali na língua espanhola, como é o caso do maestro, que ele não é aquele que vai reger uma orquestra, e sim que a vossa pessoa que vos fala aqui, eu sou la maestra, a sua professora. Então, meus amores, foi um prazer estar em mais uma aula com vocês. Nós nos vemos agora na aula número 6. Um beijo, hasta pronto!